Boa noite. Boa noite, gente. Estamos de volta com mais uma live dos domingos, dia 11 de julho de 2021. Eu peço desculpa que na semana passada eu não fiz a live no domingo, eu fiz na sexta-feira, porque foi na sequência da maratona. Então eu tinha feito a maratona de segunda a quinta, fiz a live para encerrar a maratona na sexta e realmente 5 dias falando direto, sem parar, mais 2 horas eu fiquei sem voz. Eu peço desculpa para as pessoas que estavam à espera da live semana passada no domingo e tiveram pessoas que até brigaram, né? Não teve live no domingo passado, mas juro que foi para manter a minha capacidade, né, de voz. E estamos de volta agora. Eu prometo ser mais certinho nessas lives aos domingos. Vou fazer mais uma vez, como eu costumo fazer, uma live de perguntas e respostas. Vou começar respondendo vários alunos do MES que, né, já entraram na nova turma e já estão, né, praticando os pilares do MES. E depois respondo também aqui as pessoas que estão me assistindo ao vivo, que eu agradeço muito. E mandar essa live, gente, falar bastante sobre emagrecimento, sobre jejum, sobre dúvidas da alimentação e etc. Então vamos começar logo para dar tempo de fazer tudo, porque senão não dá tempo. Bom, Beatriz Souza, aluna nova do MES, que aliás vamos começar o desafio Start agora essa semana, e espero que vocês todos estejam motivados e comprometidos. Então vamos lá, responder primeiro. Beatriz Souza fez várias perguntas, vamos fazer aos poucos. Tenho 56 anos, e se os suplementos vitamínicos cortam o jejum, como fazer quando faço jejum de 18 ou 24 horas? Pois tenho de fazer a suplementação com queratina, cistina, zinco, ela fala todos os ingredientes, né? Cobre, selênio, vitamina B5, para quem não sabe, ácido pantotênico, vitamina B6, piridoxina, vitamina B8, que é a colina, vitamina B9, ácido fólico, vitamina B12, cianocobalamina, e faço isso pelo menos 2 vezes por ano durante 3 meses. Tomo diariamente com enzima Q10, ômega 3, vitamina D. Pois é, então, Beatriz, você faz a suplementação toda e não tem problema, você faz a suplementação na janela da alimentação, tá bem? Muitos desses suplementos, eles nem são contraindicados no jejum. Por exemplo, as vitaminas do grupo do complexo B, elas podem ser utilizadas durante o jejum, são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, elas nem precisam de gordura para ser melhor absorvida, né? A gente tem um grupo das vitaminas chamada hidrossolúveis, e são principalmente, na verdade, são as verdadeiras vitaminas. Eu já falei isso, né? A vitamina, né, que significa uma amina vital, né, uma substância que tem um grupo amina, que é aquele grupo que tem nitrogênio, e é vital para o nosso corpo. Na verdade, as grandes integrantes desse grupo chamado vitaminas são as vitaminas do complexo B, que são fundamentais para a nossa saúde, importantíssimas para vias de reparação do nosso corpo, por exemplo, aquela via chamada metilação, que é uma via muito importante. Vocês podem dosar no sangue um elemento dessa via chamada homocisteína, e que, se tiver aumentado no sangue, é um marcador sérico muito fácil de ser determinado de que você não está fazendo a metilação da forma otimizada como ela deve ser, e aí você tem que, às vezes, ver se você tem um déficit dessas vitaminas do grupo B, principalmente a B6, B9 e B12. Então é fantástico, e aí existem aquelas paradigmas, né, da sociedade, que eu ouço muito as pessoas falarem quando eu vou suplementar a vitamina B em alguns pacientes meus que têm essa via alterada, né, ou por um polimorfismo, ou por uma desnutrição, né, um déficit nutricional. E aí eu falo, mas doutor, não, porque eu já ouvi falar que vitaminas do complexo B engordam, né? Aí você vê, né, como é que os paradigmas da sociedade normalmente são exatamente o contrário do que é a realidade, né? As vitaminas do grupo B, elas ajudam nossas vias metabólicas, ajudam nossas vias de reparação, e ninguém pode ter uma deficiência das vitaminas do grupo B. As pessoas que têm alguns polimorfismos, ou seja, têm as enzimas, né, que participam dessa via, mais preguiçosas, né, imagina como se fossem operários, que precisam de salário. As pessoas que têm os operários mais preguiçosos são os que mais precisam ter atenção, porque tem pessoas que têm os operários muito eficientes e que trabalham sob condições adversas, mas tem pessoas que não, é o que a gente chama de polimorfismos, e algumas dessas enzimas, por exemplo, enzimas que participam dessa via, como eu falei, metilação, existe um polimorfismo que é muito comum na população, que é um polimorfismo de uma enzima chamada metiltetraído folato redutase. É uma enzima que faz a redução do ácido fólico. Então, você tem que ter atenção se você tem esse funcionário preguiçoso.
E aí você tem que fazer a suplementação, e nesse caso até com o metilfolato, que é a forma já biodisponível do ácido fólico. Mas por que eu estava falando tudo? Eu estava falando das vitaminas. Então, existem as hidrossolúveis, né? As aminas vitais, as principais são os integrantes do complexo B, e o ácido ascórbico, vitamina C, também é uma vitamina hidrossolúvel. E tem as vitaminas lipossolúveis, essas se dissolvem em gordura, que é a vitamina D, A, E e a K, né? A vitamina K. Essas vitaminas são lipossolúveis. Essas normalmente têm que ser consumidas junto com algum alimento gorduroso. Às vezes ela já vem numa cápsula oleaginosa e tem que ter cuidado, porque aí você está comendo óleo, né? Introduzindo óleo no seu corpo no momento do jejum não é ideal. Primeiro porque vai ser pior absorvido, e o segundo porque ali tem uma concentração calórica, embora pequena. Esses suplementos devem ser tomados principalmente com a alimentação. Mas aqui no seu caso, Beatriz, você pode fazer tudo o que você falou aqui, você pode fazer na sua janela alimentar. Porque você fala que faz jejum 18 horas. Quando você for comer, você toma os suplementos. Não precisa tomar eles pela manhã. Isto não é uma regra. Eu tenho que tomar esses suplementos. Não, existem alguns hormônios que você tem que tomar por causa do ciclo circadiano, né? Que chama-se ciclo circadiano. Quando a gente fala isso na medicina, para você entender, é ciclo cerca de um dia, circadiano. O que significa? A gente tem uma variação hormonal ao longo do dia, entendeu? Então você tem hormônios que se liberam mais de manhã, outros hormônios que se liberam mais à noite, etc. Então, às vezes, quando você quer fazer uma regulação hormonal de uma pessoa, você tem que respeitar o nosso ciclo circadiano. Esses nutrientes, não, da grande maioria das vezes, você pode tomar ele ao longo do dia, porque o importante é você ter níveis ótimos desses nutrientes no seu corpo e não ficar preocupado, eu vou ter que tomar ele às 8 da manhã. Isso não existe, tá bem? Você tem que ter os níveis ótimos do seu corpo, eles vão sendo utilizados ao longo do dia. Então, você pode colocar essa suplementação no horário que você... Agora, não pode, o que quebra muito o jejum é fazer aqueles saquetas de colágeno, né? Com vários suplementos proteicos, né? Cápsulas de BCAA, né? Aqueles aminoácidos de cadeia ramificada, porque isso sim... Lembra que existem muitos aminoácidos que são insulinogênicos. O que é isso? Ele estimula a liberação de insulina, porque é uma função desses aminoácidos estimular vias proliferativas. Por isso que, inclusive, o fisiculturista toma, né? Brain chain aminoácidos cadeia ramificada, leucina, valina, isoleucina, é pela capacidade, principalmente da leucina, de estimular vias proliferativas. Então, no jejum, você não quer isso. No jejum, você quer deixar o seu corpo em reparação. Você quer deixar o seu corpo ativando uma via que é o contrário dessa, que é uma via chamada MPK, que é uma via de reparação do nosso corpo. Então, não é para estimular vias proliferativas. A segunda parte da pergunta dela, assim, no âmbito de beber o kefir, agora ela falou outra coisa, né? Ela me emendou a pergunta aqui, mas aí o assunto era outra coisa. No âmbito de beber kefir de água, pois tem uma cultura que retiro de 2 em 2 dias, eu coloco uma colher de açúcar mascavado, pois não há outra forma, ou pelo menos eu não conheço. Penso que a fermentação acaba por ser benéfica, é verdade? Exatamente. O kefir, que é um excelente nutriente que a gente pode colocar no nosso corpo, é aquela colônia, né, de bactérias, parece uma couve-flor, que você normalmente se utiliza com leite, né, e as pessoas que não têm sensibilidade ao leite, à proteína do leite, principalmente, podem usar. As pessoas que têm sensibilidade à lactose não tem problema, porque essas bactérias elas consomem o açúcar do leite. Então, pessoas com sensibilidade à lactose podem normalmente tomar kefir de leite. Você só tem que ver se você se sente bem quando você toma. E tem pessoas que utilizam o kefir com água ou até com um óleo de coco. E quando você fizer esse kefir com água, por exemplo, você realmente tem que adicionar açúcar, que é para as bactérias da colônia ali fermentarem, igual a kombucha, né? Kombucha, normalmente se acrescenta o açúcar, mas que o Scooby, né, aquela colôniazinha, vai utilizar esse açúcar para fazer fermentação e produzem nutrientes, substâncias boas, etc. É um alimento excelente. Eu tenho, sinceridade, preguiça de fazer, né? Aquele negócio começa a crescer demais, você tem que começar a dar o kefir, etc. Não tenho isso como um hábito regular, mas quem tem, é excelente para a saúde, regula o intestino, é uma fonte nutricional de qualidade e que deve ser utilizada, e realmente o açúcar que você adiciona, esse mascavado do kefir com água, não tem problema. Faço pão em casa com fermento... tem a segunda pergunta. Faço pão em casa com fermento de massa-mãe, com trigo sarraceno, com camute, centeio, espelta, faço 2 fermentações de longa duração. Este pão prejudica a saúde da flora intestinal? Atenciosamente, Beatriz. Então, a Beatriz está falando aqui que faz um pão de fermentação lenta, com algumas estirpes
de trigo menos prejudiciais, né? Porque elas não são hibridizadas, que não tem uma carga de gliadina daquela proteína do trigo, né? Que vai formar o glúten muito densa, porque lembra que eu falo muito, né? A hibridização da década de 70 do trigo transformou aquele cereal num cereal diferente, é um cereal mutante, com uma concentração proteica muito grande que gera uma sensibilidade na maioria das pessoas. Né? Foi a mudança do alimento que causou essa celeuma e esse problema que o trigo é hoje, que as pessoas falam, mas agora está na moda. Não é que está na moda, o alimento mudou, virou um alimento processado diferente de um alimento, né? Por isso que a gente fala para você comer o trigo ancião, o trigo antigo, né? O trigo Emmer ou Einkorn, que ela não citou aqui. Ela citou outras formas de cereais que têm glúten na composição. Então ela fala aqui do centeio, que tem glúten, ela fala aqui do camute, ela fala aqui da espelta, que tem uma carga de gliadina menor do que o trigo hibridizado. Ou seja, você tem que ter cuidado, tá bem? Porque muitas pessoas também têm sensibilidade a esse. Então você vai ter que sentir no seu corpo como você se sente usando esses alimentos. Isso é um ponto, tá bem? Por causa da sensibilidade a essas proteínas do trigo, que o hibridizado tem muito maior concentração, mas que outras proteínas também têm, inclusive a aveia. Acho que aqui você falou em aveia também? Não falou em aveia. Na aveia também, por contaminação cruzada, também pode ter glúten, então você tem que ter cuidado com esses alimentos. Tem muita gente que come aveia e se sente mal, e aí você tem que ver que também não é um alimento desejado para sua flora intestinal. Agora, um outro assunto, se você está querendo perder peso, você tem que ter cuidado com esses pãezinhos feitos à base de farinhas, porque lembra da regra da integralidade. Quando você está fazendo pão, você está usando uma farinha refinada, independente se ela é farinha de amêndoa, se ela é farinha de um pó maravilhoso para a saúde. Você refinou, você processou, e aí você está interferindo com a capacidade de absorção deste alimento, que vai se tornar mais insulinogênico, e a insulina vai sinalizar para o seu corpo muita coisa que, se você quer emagrecer, não vai. Lembra, gente, a insulina é quem dita qual é a energia que o seu corpo vai usar. Se você tiver insulina alta no seu corpo, esqueça que ele não vai sinalizar para utilizar a sua gordura. Não existe... Né? Eu vejo pessoas comendo errado e ouviram falar que usar corpos cetônicos, né? Hoje está na moda de você comprar uns suplementos de corpos cetônicos, não sei o quê, para reposição, porque ouviu falar que os corpos cetônicos são bons para a saúde. Aí é uma estupidez incrível uma pessoa que está com quadro de resistência insulínica, comendo um monte de coisa errada, com a insulina alta no sangue, e aí vai e toma coisas que tenham cetonas. Não existe isso, porque o nosso corpo nunca na vida produz insulina e cetona ao mesmo tempo. Isso é uma coisa altamente antifisiológica e é péssimo para a sua saúde. Você tem que deixar o seu corpo produzir. Porque as pessoas ouvem eu falar que cetonas é bom para o nosso corpo, ela sinaliza um monte de coisas positivas, aí a pessoa compra uma cetona numa loja de suplementos e começa a tomar com o corpo com resistência insulínica. E aí ela desregula uma via que existe no nosso corpo, que é uma gangorra. Ou você libera insulina, ou você libera corpos cetônicos. A insulina, ela bloqueia a utilização de corpos cetônicos no nosso corpo. Então o tratamento é você baixar a insulina, e se você ficar comendo alimentos farináceos, isto não vai acontecer, tá bem? Então, cuidado com o pãozinho nosso de cada dia, tá bom? Porque numa fase inicial, se o seu corpo estiver desregulado, ele vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Aí você vai me falar, mas eu só como pão integral, eu só como pão de fermentação lenta como você falou aqui, né, com a massa mãe e com o fermento pai e não sei o que, não interessa, tá bem? O problema é a integralidade do alimento que foi quebrada, tá bom? Independente se não tem glúten, se tem glúten, porque aí é um outro problema. Porque as pessoas confundem, né? Falam assim, doutor, eu só como açúcar biológico de coco, mas eu só compro em loja de produtos biológicos. Hoje, gente, infelizmente, eu vou falar uma coisa. As lojas de produtos biológicos, produtos naturais, estão cheias, carregadas de alimentos prejudiciais para a saúde. Ponto. Não é porque é biológico, ele é saudável para você, que vai regular o seu corpo.
Não, o biológico só significa que ali não está carregado de químicos que vão intoxicar seu corpo. Só isso. Não quer dizer, você vai hoje no supermercado e vê a seção de biológicos, né, que tem cereais daqueles de pequeno almoço para criança biológicos. Aí a mãe vai lá e compra porque falou, não, pô, é biológico, eu tenho certeza que é saudável pro meu filho. E não é açúcar com farinha biológico, né, e é lixo na mesma para a saúde. Então, cuidado que a indústria, né, como eu falo, ela é cruel. Vamos lá para a segunda pergunta. Ana Clara Boarqueiro. Ana Clara Boarqueiro, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação no MES. Vocês que confiam no meu trabalho, eu me sinto totalmente responsável pelo sucesso de vocês e eu só peço sempre que vocês tenham o comprometimento, tá bem? Quem me conhece sabe que eu não transformo ninguém que não queira ser transformado. Aquela pessoa que senta na minha frente, por exemplo, numa consulta, eu falo, doutor, eu quero emagrecer. Aí tudo que eu falo de mudança de hábitos, ela fala, não posso, não consigo, isso não dá, eu trabalho até tarde, e eu vejo que ela só vai colocando aqueles bloqueios, né? Aquelas crenças limitadoras, etc. Comigo não funciona porque eu sei que isso não vai dar certo. Eu até prefiro que não continue, né, sendo acompanhada comigo, porque eu quero mudar os hábitos de vida de uma pessoa. Isso eu sei que isso é transformador. Então, obrigado pelas pessoas que acreditam na minha mensagem. Então, bom dia, doutor. Uma questão. Já vi e revi o módulo da menopausa, ela está falando de um módulo que tem lá no MES, e ando a pôr a minha alimentação toda que o doutor recomenda. Continuo ainda com muitas ondas de calor e irritabilidade. Não sinto melhoras. É claro, até porque se você colocou essa pergunta 6 dias atrás, que como foi, e o MES foi disponibilizado, você deve ter visto um dia ou dois, e se você começou, né, uma mudança alimentar, ela não deve ter sido de 4 dias, e isso é um processo, tá bem? Tudo ali que eu falo na aula é um processo que tem que ser, não é uma pílula que você no dia seguinte vai estar boa. Então, isso daí você tem que introduzir na sua vida. Essa coisa de querer uma mudança imediata é uma das coisas que, né, não existe, né? Não existe nenhum milagre, é uma mudança nesse paradigma. Então, aquilo que eu falo, né? Você começar a introduzir mais alimentos à base de soja, né? Porque eu falo, as pessoas têm uma ideia errada de que soja faz mal para a saúde, que soja é cancerígeno, que soja é aquilo. Isto não existe. Soja é uma dádiva para todos, para os homens e para as mulheres, nesse mundo de desregulação hormonal que a gente vive. A soja, com as suas substâncias, os fitoestrógenos, etc., ajuda os nossos receptores hormonais. Ouça o que eu estou a falar agora. Você não pode ficar usando soja que é processada, né? Molho de soja que está cheio de açúcar, cheio de glutamato monossódico, cheio de aditivos. Isso não, leite de soja cheio de açúcar. Usa soja texturizada, usa o tofu, né? O tofu orgânico. Isso é uma dádiva da alimentação, né? Quem gosta de natô, miso, aí melhor ainda, só que isso é horrível, né? O gosto é muito ruim. Agora, um tofu bem feito, né? Aquele, parece um queijo coalho lá do Brasil, quem sabe? Eu adoro tofu, né? Grelhado, etc. E isso é uma fonte de proteína vegetal das melhores que você pode introduzir no seu corpo. E junto com isso ainda vai um monte de coisa boa. Fitoquímicos, vitaminas, minerais e pronto. Então a soja é um alimento que você tem que introduzir na sua vida. Provavelmente você come muito pouco, tá bem? E as pessoas que ouvem falar que a soja aumenta o risco de cancro de próstata em homem, eu vejo, né, um gordinho, né, com a próstata imensa e com a mama imensa e não sei o quê. Eu nunca na vida perguntei para esse gordinho o que ele come, e ele falou assim, doutor, é que eu como muita soja, sabe? Eu sou viciado em tofu. Nunca ouvi isso. O que ele é viciado, sabe o que é? Álcool, cerveja, porque o lúpulo é um dos piores xenoestrógenos para o homem. Carnes, né? Muita carne animal, lácteos. Aí isso sim desregula toda a parte hormonal dele. Nunca vi um gordinho comedor de soja. Então ouve o que eu estou a falar. A soja ela regula o seu corpo. E na mulher vai melhorar esses sintomas de menopausa. Você deve introduzir, como você deve ter visto no MES, né? Introduzir alimentos com soja orgânica, como eu falei, texturizado, tofu, e ir colocando isso como um hábito. Um dia que você tira, né, vai tirando as carnes. Um dia você tira a carne, né, porque aquele negócio de comer carne todos os dias é um mito, né, que existe, só o ser humano faz isso na natureza, é por isso que é o animal mais doente do planeta.
tem que tirar da sua vida. Então um dia você tira e faz para sua família, nem precisa falar, faz você, coloca na mesa, seu marido vai gostar, só tem que aprender a fazer. Por isso que inclusive as receitas do Messi tem lá as formas como a gente faz as receitas, né? Pra você fazer um tofu gostoso, etc. Porque se colocar um tofu, né, sem nada, aí fica horrível mesmo. Mas com tempero, com especiarias, né, vai ser excelente para a saúde, é altamente nutritivo e todo mundo gosta. É a experiência que eu tenho, todo mundo gosta de fazer isso, de vez em quando vai introduzindo, tira a carne de um dia, do outro dia você tira a carne e faz um cogumelo, outra fonte de proteína fantástica, do outro dia você tira a carne e faz leguminosas, né? E aí você vai assim tirando a carne da sua vida todos os dias, vai colocando ela de uma forma pontual, como ela deve ser introduzida. Lembra que os carnívoros da natureza, nenhum come carne todos os dias, principalmente quem come carne em todas as refeições, aí passa a comer carne 2 ou 3 vezes por dia. Isso é uma agressão ao seu corpo, não faça isso. Mas o que eu estava falando? Então, por exemplo, além da soja, Clara, você também pode usar ervas, né, como chás durante o jejum, usar alguns tipos de chás que também são, que ajudam, otimizam essa fase de transição, de entrada da mulher na menopausa, como, aí eu falo, eu acho na aula, né, o Vitex, né, que é o Agnus castus, a Simicifuga racemosa, chama-se Black Cohosh, o Red Clover, que é o trevo vermelho, mesmo ginseng, Panax ginseng. Depois, quem quiser, essa live vai ficar gravada, vocês podem voltar aí para guardar os nomes. Mas esses 4 são os que eu estou lembrando agora, os principais fitoestrógenos que ajudam muito na utilização diária. Ou você pode tomar em suplementos, o Shatavari também, da medicina ayurvédica, o Shatavari, você pode tomar em suplementos, ou você pode tomar em chás mesmo, e vai tomando no jejum, você toma isso ao longo do dia, e normalmente, numa fase inicial, a mulher controla esses calores. Se você fizer tudo isso, né, a mudança alimentar, a introdução de suplementos como esses que eu expliquei, e você ainda continuar tendo muitos calores, provavelmente você vai ter que fazer um acompanhamento com o seu médico para equilibrar, né, ver o que está desregulando, fazer análise e provavelmente fazer uma modulação hormonal bem feita, que isto é fantástico para o corpo da mulher, mas numa fase inicial de transição, normalmente esse tipo de orientação com alimentação e esses chás, especiarias em suplementos ou mesmo em chás, né, assim como eu bebo, vai fazendo e toma ao longo do dia. Eles são bastante eficazes, tá bem? Pronto. Então falei mais essa. Ana Bento, aluna do MES também, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo MES, por todo o seu trabalho na promoção de saúde, emagrecimento de uma forma holística. Tenho uma dúvida relativamente ao exercício e à alimentação. Sempre treinei, mesmo em jejum, mas depois dos treinos fazia sempre uma refeição com alguma proteína e hidratos. Pergunta, é viável treinar e depois manter o jejum por mais 4 a 6 horas? Sendo o jejum e o exercício ambos uma hormese para o corpo, para quem não sabe, hormese é aquela via, né, do nosso corpo de o que não nos mata nos fortalece. É um estímulo que a gente dá para o nosso corpo para ele se adaptar a um esforço, né? Então, por exemplo, o no pain no gain do ginásio, né, que você faz um exercício em HIIT ou faz uma musculação com peso acima do que seu corpo consegue, faz séries até você ter aquele chamado treino de falha, né, até o músculo não aguentar mais. Então, esses chamados treinos horméticos, né, ou treinos de esforço, esforço até o limite, né, até a falha, eles são nada mais do que uma via de mandar uma ordem para o seu corpo. Olha, eu estou tendo uma atividade maior do que você consegue responder. Você vai ter que se adaptar. Então a gente se adapta a esse estímulo excessivo e eu sugiro que todas as pessoas façam sempre isso, né? Numa atividade física, não é você faz uma corrida, sempre introduza alguns disparos até você ficar bem ofegante, porque você ativa com isso mais formação de mitocôndrias, aquela organelazinha aqui, porque seu corpo fala assim, nossa, eu não estou dando conta da energia da corrida. Porque se você só fica... O que é a sua atividade física? Passear com o meu cachorro. Pô, isso aí você consegue tranquilamente, né? Não cansa nem você nem o seu cachorro. Agora, se você faz uma atividade física, agora eu vou subir aquelas 50 andares de escada num pique até lá em cima. É claro que tem que ter um condicionamento, né? Não vai subir de uma vez só se você não faz nada, né? Que você pode ter um problema, mas vai subindo aos poucos até você conseguir subir até lá em cima, ficar cansado. E quando você chegar a esse ponto e não ficar mais cansado, você tem que subir o dobro de escada e assim seu corpo vai se adaptando positivamente. Isso chama-se hormese, que a Ana aqui comentou.
Não sei se ela já viu lá no MES, a aula que fala sobre hormese, mas aí ela falando, né? Como eu faço hormese, há uma microdestruição do tecido muscular para posterior reparação. Nesta reparação são necessários nutrientes. Tenho esta dúvida há anos porque por vezes termino no treino com necessidade de comer e muitas vezes não. Mas também não quero prejudicar a minha reparação. Pode esclarecer? Então não sei se vocês entenderam, né? A Ana me parece aqui que é atleta, faz treinos, até treinos com hormese, então é perfeito. Ela não só faz atividade física, ela sabe a importância da atividade física para a manutenção da nossa saúde, né? A manutenção da nossa massa muscular, prevenir um processo que existe ao longo do tempo chamado sarcopenia, que você vai, se você não der estímulo para o seu músculo trabalhar, ele pensa assim, bom, se eu não faço nada, eu vou começar a diminuir, né? Aqui eu não tenho função nesse corpo, eu começo, não existe sinalização para ele se manter, né? E nem para ele se desenvolver. Quanto mais você dá esse estímulo, mais o seu corpo responde. Então, se você não faz nada, o seu corpo fala, não tem que me desenvolver, eu tô aqui, eu não sirvo para nada. Por isso que o sedentário, à medida que vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais fraco e na idade mais avançada, ele provavelmente vai ser aquela pessoa que anda de canadiana, não consegue sair da cama, etc. Por quê? Porque ao longo da vida nunca deu um estímulo para aquele músculo se desenvolver. Por isso que você vê aqueles velhinhos de Okinawa, né, com quase 100 anos, que estão na terra trabalhando, carregando. No MES eu coloquei uma foto que eu adoro de uma senhora que parece que tem 100 anos, cheio de gravetos nas costas, né, de pedaços de bambu, carregando nas costas e ali, né, sozinha, levando um peso do caramba, né, para mostrar que naquela idade, numa senhora que deve ter feito algum tipo de atividade física, no caso dela, talvez por necessidade, mas hoje a gente vive num mundo, né, sedentário, então a gente acaba fazendo atividade física para compensar esse sedentarismo do nosso trabalho, de ficar sentado, né, hoje cada vez mais, né, com esse negócio de Covid, as pessoas ficam sentadas na frente do computador e não podem e não fazem nada, nem saem de casa muitas vezes, né, home office. Então você tem que fazer uma atividade física para estimular no seu corpo a sinalização de que você trabalha o seu músculo. Não é para isso. Atividade física não é para queimar calorias. Isso aí é uma estupidez da face da Terra se você fica contando quantas calorias você queima no treino, porque isso não tem importância nenhuma. O seu metabolismo equilibrado, ele queima 10 vezes essa quantidade de calorias dormindo. Então você não precisa se preocupar com isso. Se você tiver o corpo equilibrado, as calorias vão ser utilizadas da forma como deve ser, né? Não é no treinozinho de 200 calorias que você perde na corrida. Mas a atividade física é fundamental para modular hormônios, para sinalizar para o seu músculo funcionar bem, para melhorar a qualidade do sono e etc. Mas respondendo a sua pergunta então ela treina, né? Ela fala que de vez em quando faz até treinos em hormese, né? Mais pesados e às vezes não tem fome depois do treino e ela quer saber, é muito prejudicial eu treinar e ficar 4 a 6 horas sem comer depois do treino? Bom, Ana, eu não sei, mas provavelmente aqui pelo seu perfil não me parece se o seu objetivo seja perder peso, né? Mas você entrou no MES, mas tem muita gente que entra no MES por saúde. Mas se você quer perder peso, isto não só é positivo, como é necessário, né? Pós-treino, você ali utilizou muitos estoques de glicogênio muscular e do fígado, etc. E o seu corpo, ele é como se você esvaziou a geladeira e você ainda está com fome, você precisa de energia. O seu corpo ele começa a ativar a via, porque quando a gente tem uma coisa de fisiologia para vocês entenderem, quando a gente tem, né, o glicogênio vai abaixando, é como se fosse um termostato. Tem um momento que o glicogênio chega num nível que ele ativa a ativação dessas enzimas, chamada AMPK, são quinases ativadas pelo AMP, que são proteínas, que são enzimas, né, que são sinalizadoras para as suas enzimas de gordura ir lá e quebrar a gordura armazenada. Então é uma via excelente nesse momento que você está com glicogênio baixo, ou porque você ficou muito tempo em jejum, ou porque você fez uma atividade física e utilizou seu glicogênio para o treino, para o seu corpo começar a ativar vias de lipólise, de queima de gordura. Então ele ativa aquelas enzimas, triacilglicerol lipase, lipase hormônio sensível. Todas as enzimas são ativadas nesse momento. Então, se você quer perder peso, é excelente. Mas eu não tenho que ter a reparação do músculo, já que eu treinei? Vai ter. A sua reparação vai ser feita no momento que você for comer. Porque você come proteínas, né? Porque quem sabe, quem ouve eu falar jejum, entende que o jejum é uma interrupção
voluntária intermitente da alimentação. Você vai ficar sem comer e depois você come. Quando você comer, você ativa outras vias, como, por exemplo, uma via chamada mTOR, que é uma via de reparação, de proliferação, e o seu músculo vai se estruturar de novo. Nesse momento, tá tudo ok, você faz a reparação, etc. Se você fizer o exercício físico, depois a comida, etc., você está respeitando o seu corpo nessa intermitência de jejum e reparação. Então não tem problema nenhum. Agora, se, por exemplo, você tem um objetivo de não quero mais emagrecer, já estou magra demais, o meu objetivo era tonificar e até aumentar um pouquinho a massa muscular. Assim que você termina o treino, o ideal é você comer. Por quê? Porque aí você não vai ter mais essa via ativada e você ativa logo a via proliferativa, a via mTOR, que vai fazer bloquear, né, a utilização de gordura, porque quando você comeu, lembra, eu falei, a insulina, ela que vai determinar onde é que você vai utilizar a energia. E aí você começa a ativar as vias de proliferação muscular e reparação, etc. Então tá tudo feito. Dependendo do seu objetivo, Ana, você faz ou não uma coisa. E a outra coisa também que determina esse seu treino forte é o seu condicionamento. Porque se você não está condicionada, você tem que ter cuidado, né, com esses intervalos muito longos de jejum. Isto é um processo, né? Você vai aos poucos fazendo isso. Lembra sempre, tanto atividade física como jejum é um condicionamento do seu corpo. Depende do seu condicionamento e do seu objetivo, tá bem? Mas se o seu objetivo for saúde, manter peso, etc., lembra que no jejum o seu corpo está liberando o hormônio do crescimento, que é um hormônio que vai poupar suas proteínas, não é a primeira fonte de energia que o corpo utiliza. Isso não é verdade. Quem fala assim, mas se você não comer no treino, logo depois do treino, você vai perder massa muscular. Isso não é verdade. Isso só vai acontecer se você, no intervalo da alimentação, não comer proteína. Né? Porque aí o seu corpo começa a ficar com uma necessidade de proteína muito grande e aí sim você vai ter que se reestruturar. Né? Você perde a estrutura do seu corpo. Né? Você tem que repor a proteína, porque a proteína vira glicose no nosso corpo. Então por isso que eu falo para as pessoas não comerem muita carne, porque o excesso de proteína no seu corpo pode virar carboidrato. Mas o carboidrato não vira proteína. Não existe uma forma que o nosso corpo tenha de aminar o esqueleto carbônico, né, colocar um radical nitrogênio e você criar um aminoácido. Quem faz isso são as plantas. As plantas têm essa capacidade, né? Você vê que nada se cria, tudo se transforma. Né? Essa frase é maravilhosa. O que acontece? A energia solar, né? A planta faz com a energia solar, junto com gás carbônico e água, ela cria dentro dela, né? Ou seja, com a energia do sol e a ajuda de gás carbônico e água, a planta cria o carboidrato, né? Porque os carboidratos são produzidos pela planta e cria a proteína, quando o carboidrato recebe o nitrogênio e vira o aminoácido. Então, é a energia do sol, a planta transforma em carboidrato e proteína. Quando a gente come a planta, a gente quebra a gente recebe o carboidrato e a proteína e a gordura, quebra essa gordura no nosso corpo, vai transformar em energia. Ou seja, a energia vai sendo transformada. Se tem um animal como intermediário, o animal faz isso. Ele desestrutura o carboidrato e a proteína no corpo dele, cria a proteína dele e a gente vai e come essa proteína. Mas, na verdade, a energia é a mesma. Foi a energia que veio do sol. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. A energia é única. É a energia que veio do sol, que pela fotossíntese a planta transformou em carboidrato e proteína. Entendeu? E aí esses nutrientes que vão virar a energia do nosso corpo. Isso é fantástico e isso é a magia da vida. Então, é só você entender que você tem que equilibrar isso no seu corpo, tá bem, Ana? Então, Rosarinho Rodrigues, sou aluna nova do MES, tenho muita prisão de ventre. O doutor Rodrigo aconselha a fazer hidroterapia do cólon. Comecei a fazer jejum na quarta-feira passada e ainda não fui à casa de banho. O que devo fazer? Estou me sentindo muito bem com o jejum, esta é a minha única preocupação. Então, Rosarinho, é assim, se você tem problema de prisão de ventre, você tem que ver qual é a causa desse problema. O jejum não vai resolver isso. Muito pelo contrário, né? Se você diminuir a sua ingesta de comida, né? E isto é certíssimo, lembra sempre, né, gente? Uma das coisas que eu mais adoro no jejum é que as pessoas, por ter menos intervalos de alimentação, elas naturalmente acabam comendo menos. Tá? Mas não é a restrição calórica que te faz emagrecer no jejum. Porque se você comer menos, mas comer o tempo todo, você não emagrece. Você fica cansado e não emagrece.
Não é, restrição calórica é a maior estupidez que você pode fazer na sua vida se você quiser emagrecer com saúde. É mesmo essa parada, desculpa a agressão, mas é a estupidez, porque você não emagrece. Não tem um estudo que mostre que restringir calorias numa pessoa faz ela emagrecer. O jejum, ele só regula o seu metabolismo. No jejum, eu só quero tornar o seu corpo flexível à forma como você pode utilizar uma energia. Com o jejum, o seu corpo sabe utilizar carboidratos e ele sabe utilizar gorduras. Você ensina o seu corpo a ter isso que chama-se flexibilidade metabólica. Ele consegue trabalhar com qualquer combustível. Você criou no seu corpo um carro flex. É só isso. Se você fizer restrição calórica e ficar comendo o tempo todo, você está sinalizando liberação de insulina o tempo todo e o seu corpo só sabe queimar carboidrato. E a pessoa não emagrece. Ela fica cansada porque baixa o metabolismo dela. Numa fase inicial ela perde peso porque ela está colocando menos calorias, mas logo o corpo vai tentar equilibrar. Porque se está comendo menos caloria, é que nem uma pessoa que começa a receber metade do salário. Ela começa a economizar. Falou, pô, eu ganhava 1.000 euros, agora eu ganho 500, eu vou ter que cortar algumas despesas. Então a pessoa, nosso corpo é a mesma coisa. Eu recebia 1.000 calorias, agora eu estou recebendo 500, eu vou ter que diminuir o meu metabolismo. Mas se você faz o intervalo do jejum, o mindset é outro. No intervalo do jejum, você está ensinando o seu corpo a utilizar a sua gordura. Que as pessoas querem emagrecer é justamente isso. Só que o corpo não sabe utilizar. Entendeu? Então, porque eu tava falando, então o jejum não vai ajudar o seu intestino a funcionar. Se você tem prisão de ventre, Rosane, já tinha antes, né, que você falou, eu sempre tive prisão de ventre, muita prisão de ventre. Você tem que ver qual é o motivo que você tem. Então o que eu falo, né, uma disrupção da tireoide é muito comum, né, em mulheres. Você tem que ver se você está sobre alto estresse, se seu corpo está inflamado, se você tem uma alteração glandular, se você tem uma desregulação hormonal, etc. Você usa pílula, né? Se você tem estrogenicidade, e aí tem, né, a aula já do MESC da tireoide, ainda não foi gravada, já está preparada, mas eu vou colocar na plataforma. Eu falo sobre todos os pilares que a gente tem que pensar em corrigir, porque a prisão de ventre normalmente está muito relacionado a isso, principalmente em mulheres, mas vê se seu corpo está hidratado, se você bebe água, bebe chás ao longo do dia, o jejum também ajuda nisso, que faz você ficar bebendo bastante chá. Você pode usar alguns chás que são mais laxantes, mas que não tem muito sene, porque uma planta que irrita um pouquinho a mucosa intestinal. Você tem que ver se você tem uma alimentação rica em fibras para o seu intestino funcionar melhor, e também não é o jejum e também não é a hidrocoloterapia que vai fazer o seu intestino funcionar melhor. Isso é uma técnica de limpeza do intestino, mas que não otimiza a função do intestino, a função peristáltica do intestino. Isso você consegue com a regulação hormonal e com uma alimentação saudável, rica em fibra, tá bem? Fibra e outros alimentos que ajudam o seu intestino a funcionar bem. Por exemplo, a Rosário aqui depois respondeu, né? Respondeu e falou assim: olá, experimente comer papaya, que no meu caso resolveu muito. Você realmente tem que começar a introduzir alimentos que ajudam o seu intestino, né? Normalmente é o comedor de farináceo, o pãozinho, né? Que não ajuda nada a sua flora intestinal e faz você piorar a prisão de ventre. E ao invés disso, comer, por exemplo, frutas, como ela falou, a papaya, também a ameixa, também o kiwi, são frutas que ajudam muito o intestino. A laranja, mas enfim, olhar sempre essa parte intestinal que eu já falei. Outra pergunta, Rita Cordeiro, a aluna do MES, que é enfermeira. Rita, obrigado pela participação. Boa tarde, doutor. Tenho uma dúvida relativa ao jejum versus atividade física. Na eventualidade de realizar uma atividade de ciclismo pela manhã, entre 3 e 4 horas, devemos realizar alguma refeição antes da atividade, visto estarmos em jejum desde a noite anterior? Rita, é mais ou menos o que eu acabei de responder, também é parecido, depende do seu condicionamento, tá bem? Se você já tem condicionamento de jejum, você deve treinar em jejum, tá bem? Você treina em jejum e depois você come. Se você vai fazer muitas horas de ciclismo, por exemplo, se você não quer emagrecer, você pode levar uma refeição leve, um suco verde, por exemplo, e tomar, né? Ou no intervalo, ou depois do ciclismo, mas se você tem condicionamento com jejum, você vai fazer essa prova, né, essa atividade em jejum, tá bem? E depois você faça a sua alimentação assim que você chegar. Agora, nunca fazer na vida uma alimentação pesada antes, isso é a pior coisa que você pode fazer, né? Colocar o seu corpo em processo digestivo e ir fazer uma prova de ciclismo, tá bem? E nunca faça grandes períodos de jejum. Se você ainda não faz isso, você vai condicionando o seu corpo, tá bem?
Mas fazer essa prova de jejum, se você tiver condicionada, não tem problema nenhum. Boa tarde, tenho dificuldade em comer abacate todos os dias. Foi a Maria Cristina Atalaia que perguntou. Tenho dificuldade de comer abacate todos os dias, não gosto muito. Isso é mesmo obrigatório? É assim, não é obrigatório. Nenhum alimento, mesmo os mais saudáveis que existem, né, as pessoas têm a obrigação de comer. Infelizmente, eu não sei por que você tem dificuldade de comer todos os dias, infelizmente você não pode, eu acho que nem deve, né, comer todos os dias todos os alimentos que são saudáveis, porque você fica monótono, né? Então não deve comer abacate todos os dias. Eu não como abacate todos os dias, mas eu como sempre abacate porque é um alimento fantástico para a natureza, para nosso organismo, né? Um alimento da natureza, com uma fonte excelente de gorduras boas, de minerais bons, de fitoquímicos, etc., com baixíssima concentração de frutose. Só que não é obrigatório comer todos os dias. Eu não sei se em algum momento eu falei isso, mas não tem obrigatoriedade nenhuma. Aliás, se você não gosta de algum alimento seja saudável, você não tem que comer. Se você não se sente bem com algum alimento que eu fale que seja saudável, tem gente que come pimentos, que é uma dádiva da natureza, né? Tem uma concentração de vitamina C. Hoje eu estava mesmo falando na mesa do almoço com a minha família, tem uma concentração de vitamina C maior do que grande parte dos alimentos que a gente acha que são ricos de vitamina C, mas tem gente que não digere bem pimentos, então não tem que comer. Agora, eu, por exemplo, não gosto de coentros. Né, eu não gosto de coentros, acho que é até genético, minha mãe também tem pavor a coentros, e eu não como, só que eu sei que é um alimento fantástico para a saúde. Eu, às vezes até tento colocar coentros embatidos, colocar no meio da salada assim disfarçado para ver se eu como, né, para forçar, mas quando eu sinto o gosto do coentro, eu fico até meio enjoado. Então, não tem obrigatoriedade de comer nenhum alimento nessa vida, tá bem? Você só tenha atenção em comer os alimentos saudáveis. Praticar na exposição. Não, esse aqui não era só perguntando sobre os posts. Boa tarde. Carla Maria Duarte Vieira. Boa tarde, doutor. Sou nova aluna do MES e desde já muito obrigado. Tenho algumas dúvidas e estou com alguma dificuldade em saber que alimentos posso juntar num prato. Não necessito de perder peso, mas quero manter uma alimentação equilibrada ao que eu vou fazendo. Mas a minha entrada no MES é mais para o fato de saber como juntar certos alimentos em relação ao jejum, que não faço diariamente. Faço de vez em quando. Pronto, então, essa é a pergunta mais específica para as pessoas do MES. Você realmente lá tem algumas orientações, né? No manual do MES, por exemplo, eu coloco, né, como é que você junta os alimentos em grupos alimentares e falo as porções que deve colocar cada alimento. Mas é aquilo que eu falo, uma resposta básica, as pessoas que estão me assistindo e não estão no MES, você diversificar a sua alimentação da forma mais completa possível, né? Em relação a cores e sabores, etc., mas isto não tem uma regra também. Em que alimentos posso juntar no prato? Eu não acredito, né, naquelas regras que você não pode juntar um amido com uma gordura saturada que não sei o quê. Não, a alimentação é sempre diversificada, até porque os alimentos eles têm todos os componentes juntos, cada alimento com as suas características mais do que outros, mas é diversificada a alimentação sempre o mais natural possível, né, o mais integral possível, e essa é aquela regra das cores, né, e dos sabores, das texturas. E aí você tem que fazer, cara. Mas isso no mês depois você vai ver direitinho. Estou a fazer o desmame do açúcar e dos adoçantes. Já consigo beber o café. Célia Santos que perguntou. Já consigo beber o café da tarde só com canela, mas ainda não consigo beber o café da manhã sem adoçar. Qual é o adoçante menos prejudicial? Pois é, Célia, isso daí se você consegue beber o café da tarde com canela, por que você não consegue beber o café da manhã sem adoçar? Engraçado essa sua dificuldade, né? Porque normalmente, né, esse hábito você começa a introduzir num café e serve para todos os cafés. Mas parabéns por já ter trocado o café da tarde. Se você, por acaso, numa fase inicial, ainda não estiver habituada, você não pode colocar nada que vá adoçar, porque isso vai interferir com o seu jejum da manhã, que é o mais importante do dia para mim, né? É o que eu falo, pequeno almoço é a pior refeição do dia, quando o seu corpo libera o cortisol e ele trata de gerar o açúcar para o seu corpo funcionar. Então, é uma via excelente para regular o hormônio do seu corpo e utilizar a gordura armazenada. Nesse café da manhã, se você ainda não consegue tomar o café puro e não consegue tomar com canela, como você fala que toma à tarde, você introduz uma gordura. É infinitamente melhor do que você adoçar com adoçante ou com açúcar de coco, com açúcar biológico, sei lá, o açúcar mascavado e não sei das quantas. Usa uma gordura. Então você coloca manteiga ghee, coloca óleo de coco, coloca uma manteiga biológica, mas não coloca nenhum carboidrato, porque isto vai interferir de uma forma muito prejudicial para o seu jejum. Quando você coloca gordura, você não está liberando insulina pela manhã, não interfere tanto com essa cascata hormonal, mas você está colocando calorias e isso daí atrapalha o processo de jejum
na sua plenitude. Mas é muito melhor do que colocar qualquer tipo de adoçante artificial ou adoçante natural, etc. Esqueci de dizer que o meu intuito é perder peso. Pois é, então, mais um motivo para você nem pensar em fazer um adoçante de manhã. É importante que não interfira com o período de jejum, exatamente. Mariana Furtado de Mendonça, vamos lá, gente, senão eu não consigo acabar com as perguntas. Perguntas aqui do Start, eu não posso responder agora. Boa tarde, Rodrigo, muito obrigado. Tem algumas perguntas. Tenho muita prisão de ventre desde pequena. Gente, isso daí, olha, é muito comum mesmo. A alimentação saudável, o uso de chás, muita hidratação do corpo e os episódios de jejum. Há alguns anos bebo chá de sene, tá vendo? Todos os dias e funciona, mas o sene é sempre agressivo para a mucosa intestinal, tá bem? Gostaria de me livrar disso sem beber chá laxante, mas não, eu exatamente já acabei de responder essa pergunta também, muito parecida. Quando posso comer a fruta? Devo comer isoladamente ou sempre com outro alimento? Ela não viu ainda todas as aulas da alimentação, porque eu falo muito sobre, uma aula eu falo mesmo sobre frutas. Assim, a fruta você deve comer na refeição. Não existe snack de fruta, porque você fica fazendo picos de insulina graças à frutose que existe na fruta no meio do seu dia. Isto não é benéfico. Você faça a sua refeição, você pode comer a fruta antes, durante, até depois. O ideal é do antes, porque a fruta ajuda já a te dar uma saciedade da refeição. As fibras ajudam na digestão, etc. Durante, eu como muita fruta durante, quando eu faço uma salada, né? Uma entrada, às vezes, com uma salada, eu sempre coloco qualquer tipo de fruta, um dia ameixa, outro dia maçã, outro dia pera, outro dia laranja. Adoro colocar fruta porque para mim é refrescante comer a salada, né? Aquelas coisas todas e colocar fruta dentro, isso é maravilhoso, porque você tem aquela coisa que a gente chama, que é o sinergismo entre os alimentos. Os alimentos, eles têm um sinergismo, né? Quando você come uma fruta com um verde, ali existe uma troca de nutrientes e eles todos juntos fazem com que o seu corpo funcione muito melhor. Isso é o sinergismo da alimentação que, por exemplo, não existe num suplemento, né? Se a pessoa fala assim, eu tomo cápsula de quercetina, né? Eu tomo cápsula de resveratrol e não sei o quê. Pois é, mas no alimento, isso não. Cápsula de vitamina C, é muito comum, né? Eu todos os dias como um comprimido de vitamina C. Na natureza, a vitamina C ela está dentro de um complexo chamado complexo C, em que tem bioflavonoides, por exemplo, chamado vitamina P, que eles são esperidina, rutina, que são narigenina, que são substâncias que otimizam a função da vitamina C do nosso corpo, potencializam, elas têm um sinergismo, né? As pessoas sabem muito disso, por exemplo, com a cúrcuma, né? A cúrcuma que se come com pimenta, porque você aumenta a absorção da cúrcuma, a aumentação dela no nosso corpo, é a mesma coisa, isso é um tipo de sinergismo, só que todos os alimentos têm sinergismo, todos os alimentos. Por isso, quando você faz esses alimentos de uma forma conjunta, né, você tá aproveitando tudo, o seu corpo está num processo de limpeza fantástico, né? Naquela coisa de nutrição, que é o melhor detox que a gente faz para o nosso corpo. Quando você faz os dois melhores detox para o seu corpo começa a se limpar. Isto é a magia do estilo de vida saudável. Você faz o detox do jejum, né? Tomando chás que ajudam o seu corpo a limpar, etc. E na hora da alimentação, você faz uma alimentação dessa nutritiva, diversificada. Então você tem o detox do jejum e o detox da alimentação saudável. O seu corpo se limpa e aí você começa a ter saúde e nem percebe. Você fala, nossa senhora, realmente eu me sinto muito melhor, eu durmo melhor, eu tenho mais energia. Que milagre é esse que aconteceu na minha vida? Pois é, era só o contrário. Você antigamente só intoxicava seu corpo. Aquela pessoa que não faz jejum e come o tempo todo comida errada, ela está, em vez de limpar o corpo em dois momentos, né, do jejum e da alimentação saudável, ela está intoxicar o corpo o tempo todo. Né? Não tem momento nenhum o seu corpo limpo. Talvez durante o sono, né? Aquela pessoa que se dorme mal ou se come durante o meio da noite, aí nem no sono mas talvez no sono, o comedor de porcaria de 3 em 3 horas, ele talvez durante o sono tenha ali um processo de limpeza que normalmente não é suficiente, né? Mas se você passa o seu dia comendo 6 refeições por dia, nas refeições principais você come carnes, né? Alta ingesta de proteína animal e gorduras, como eu falo que é péssimo. E entre as refeições você come snacks de pãozinho, iogurte, né? Os lácteos todos, etc. Isso é péssimo para a sua saúde, porque além de você estar intoxicando o seu corpo todo e nunca dar momentos de detox, de reparação, aí você fala, mas eu vou comprar na farmácia um comprimidinho detox que eu ouvi falar que é bom. Esquece isso, seu corpo está intoxicado. Além disso, você está fazendo um estímulo proliferativo constante que vai gerar peso e um cancro.
Ouve o que eu estou falando. Eu vejo isso o tempo todo. As pessoas comendo proteína animal o tempo todo, estímulo proliferativo. Lembra aquela via que eu falo de proliferação chamada mTOR? Aí nos snacks está comendo farináceos que estimulam pela insulina, que é um fator de crescimento, é um hormônio proliferativo. Então, proliferou nas refeições, proliferou nos snacks. Quando coloca nos snacks também leites e lácteos, aí fez a receita de bolo para você ter um problema, ou um cancro, ou um problema de saúde proliferativo, um Alzheimer da vida, etc. Por quê? Porque ainda colocou a cereja no bolo, que são os lácteos. Pra vocês terem noção, gente, o pior alimento que existe, ouçam o que eu estou falando, quem está nessa live aqui comigo já há 50 minutos, que eu não consegui responder todas as perguntas, provavelmente não vou conseguir, mesmo falando rápido, o pior alimento que você pode colocar para estimular a proliferação no seu corpo. Se vocês nunca ouviram falar isso, vocês vão ver agora. Não sei se eu já falei nisso. O pior alimento chama-se leite. O leite, por isso é que as pessoas, mas eu não sei porque que eu não emagreço, eu só tomo leite, eu só tomo leite magro, eu só tomo iogurte, não sei o quê. O lácteo nunca vai fazer você emagrecer, de uma forma saudável pelo menos, né? Você pode fazer um monte de porcaria, fazer um jejum imenso e depois ficar tomando leite. Não vai, por quê? O leite, ele foi desenvolvido pela natureza para crescer um animal. Já pararam para pensar nisso? O leite é o que faz a criança, né, mamar e ficar imensa, é que faz o bezerro mamar na vaca e ficar imenso. O leite é uma secreção proliferativa. O leite é o único alimento que tem em altas concentrações, ouçam o que eu estou a falar, vocês nunca devem ter ouvido falar nisso, é o único alimento que tem em altas concentrações os 3 macronutrientes. O leite tem carboidratos, a partir da lactose, tem as proteínas, principalmente a caseína, e tem as gorduras em alta concentração. Para pensar, não existe mais nenhum alimento na natureza que tem os 3 macronutrientes em alta concentração. Sabe por que ele tem isso? Para fazer você crescer, para fazer você proliferar. Aí você vê um adulto bebendo leite todos os dias, só matando, cara. Porque aí quer emagrecer e fala assim, pô, não sei porque que eu não emagreço, eu só tomo leite magro. Pelo amor de Deus, não existe tomar leite adulto. Não existe. Se você quiser, toma de uma forma recreativa, porque o leite é gostoso mesmo. Eu não gosto, né? Mas quem gosta, fala porque o leite é maravilhoso, etc. Porque o queijo é maravilhoso, etc. Você não pode comer lácteos todos os dias. Não pode, pela sua saúde. Se você quer emagrecer, você tá indo contra a corrente. Não pode. Porque lembra disso, o leite é para fazer um recém-nascido crescer. E se você quiser crescer adulto, você vai proliferar, ou para um cancro ou para gordura. Deu para entender? É muito simples isso, né, gente? Lembra disso. Recreativa esporadicamente. De vez em quando você pode tomar, saiu para uma festa com os amigos e aí tinha lá servindo queijo, você comeu um pedacinho de queijo, tomou um pouco de vinho, faz parte da vida, né? Agora, se você come queijo todos os dias, um pão com queijo, né, no café da manhã, com um copão de leite, porque você adora, tudo bem, você adora, mas sabe que vai pagar um preço no futuro, porque todos os dias de manhã você sinaliza para o seu corpo proliferação, porque a natureza fez assim. O leite, ele é o único alimento que tem os 3 macronutrientes em concentrações altas, que é para proliferar. E o bezerrinho, né, que a gente não toma leite de outra espécie, o bezerrinho cresce mais rápido do que o ser humano. Então o leite do bezerro então, é pior ainda pra gente. O nosso leite já seria você ficar tomando leite materno adulto, né? Tem gente até que toma, né, para técnicas de crescimento, não sei das quantas. Mas isso já seria mal isso. E ainda pior, porque você toma um leite modificado que ainda está cheio de coisas e hormônios que colocam para a vaca colocar mais leite. Então tá tudo errado, né? Ainda fazem maus tratos com animais e, segundo a Suzana fala, a energia também está toda ruim, né? A energia que você toma aquele leite também é ruim. Ou seja, está tudo errado. Então, se você é um comedor de lácteos, use de forma recreativa. Porque se não usar de forma recreativa, você vai lembrar de mim no futuro. Ouve o que eu estou dizendo. A menos que você tenha uma genética potente e você não desenvolva nenhuma doença. A Mariana também pergunta, posso... não tem mais perguntas da Mariana. Posso comer a fruta? Bom, já respondi. Costumo fazer umas panquecas de ovo, de aveia integral, semente. Então, a panqueca é sempre aquilo que eu falei, né? A panqueca de ovo, com sementes, etc. Só cuidado com os farináceos que você vai introduzir, porque ela pode ser toda natureba. Mas se ela tiver ali farinhas e refinados, você não pode comer regularmente, se você quer emagrecer.
porque lembra que os refinados já foi retirada a fibra, e aí você está comendo carboidrato sem fibra, e isto não pode, lembra, né? Eu falei na maratona, a fibra é o antídoto do carboidrato. Na fruta é o antídoto da frutose, né? No tubérculo, a fibra é o antídoto do amido. Mas sempre tem que ter um antídoto. Se você come o veneno e não toma o antídoto, você vai ter um problema, né? É sempre assim. Por que é que o jejum engorda algumas pessoas? Cara, que pergunta é essa, Mariana? Eu não sei, nunca vi ninguém engordar com jejum. O que eu vejo é o seguinte, é que as pessoas me vêm falando do jejum e das maravilhas que é o jejum. E aí acham que o jejum é uma panaceia e que ele agora trata tudo. Então a pessoa que está toda errada, amanhã não come, fica o dia inteiro sem comer, passa mal e não sei o que, e fala o jejum não é para mim, eu nunca ouvi, fala que é bom, mas para mim foi péssimo. Que isso? O jejum não é assim. O jejum é uma arma fantástica, mas você tem que saber usar. É a mesma coisa que eu te der uma faca, aí você vai cortar um bife. A faca, ela pode estar excelente, afiada, etc. E você vai e usa ela ao contrário, naquele pedaço que não é para cortar. Você fala assim, essa faca não funciona, né? Eu tô cortando aqui esse bife e não consigo. Pronto, aí pode ser que você esteja usando a faca errada. Outra coisa, o bife pode estar cheio de nervo, pode estar duro, tá uma porcaria. E você coloca a faca no lugar certo, mas mesmo assim não corta. O problema não é da faca. Você usar ela ao contrário, que significa, na analogia, né, que eu acabei de pensar, seria você fazer o jejum de forma errada. Tá errado. O problema não é do jejum, é se você fizer de forma errada. Por exemplo, você pode fazer jejum e na janela de alimentação comer porcaria. Você pode fazer um jejum curto para o seu grau de resistência insulínica e não vai emagrecer. Ou então, a carne está cheia de nervo. O que significaria isso? O seu corpo está desequilibrado. Você pode até estar fazendo o jejum certo, mas imagina, por exemplo, que você tem uma privação de sono. Não sei, mas vai que você é uma pessoa que trabalha em turnos e nunca consegue dormir direito. A privação de sono já está mais do que provada que faz uma liberação do seu corpo de cortisol em níveis acima do fisiológico, você cria um estado de resistência cortisólica, a liberação crônica excessiva do cortisol faz com que você tenha resistência cortisólica, a sua glicose está sempre alta, a sua insulina está sendo liberada. Não adianta você fazer jejum se você não corrigir esse pilar, porque na verdade o que foi? Você está olhando para o jejum como o seu remédio, mas na verdade não é a doença. Você tem que olhar para o problema. Então não adianta você fazer uma coisa se seu problema é outro. Pode ser que até você tenha uma alimentação regular e faça intervalos regulares, mas sem dormir, você não consegue ter o processo otimizado. Deu para entender? Por isso que o MES tem 10 pilares. Né? Tem 10 modos no MES, porque se fosse só emagrecer com jejum, eu não precisava fazer o MES. Eu mandava as pessoas comprarem o manual completo do jejum, que é um curso que eu só falo de jejum. Mas você vê que o emagrecimento é um pilar. E ali tem muito mais outras coisas. O jejum não serve para emagrecer uma pessoa isoladamente. Nunca na vida. Então eu tenho certeza que ela tem que corrigir exatamente. Olha lá, já está falando comendo porcaria na janela. Se você ficar comendo porcaria na janela, não adianta, o seu corpo não se limpa. Lembra que eu falo? Um módulo é o detox, porque se você tiver com o corpo intoxicado, o corpo te protege, ele nem libera tanta gordura, porque é mais toxina no seu sangue. A natureza ela é fantástica, né? Então o seu corpo até sabe se te proteger. Você não vai utilizar gordura se seu corpo estiver todo intoxicado, você tem bloqueio de receptores, então você não consegue ativar também os receptores dos hormônios que utilizam a gordura. Né? Você tem o glucagon, né, que é um hormônio que vai lá queimar energia, gordura, para utilizar como energia. Você tem os receptores todos alterados, né, porque seu corpo está desregulado, o que o jejum vai adiantar? Não vai adiantar nada, você vai se sentir cansado se fizer jejum. Então por isso que você tem que olhar na panorâmica e corrigir todos os pilares, tá bem? O jejum não é panaceia, com certeza absoluta não é panaceia, tá bem? Só tenho conseguido fazer 16 horas de jejum, isso é aceitável? Ajuda o organismo? Sempre ajuda. 16 horas de jejum é fantástico, excelente nesse mundo de comer de 3 em 3 horas que as pessoas vivem. Mas, para algumas pessoas, pode ser que o grau de resistência insulínica faça com que o jejum de 16 horas diário não seja suficiente para... Por isso que às vezes um desafio START, por exemplo, né, a gente coloca um jejum sequenciado com intervalos maiores, que é para, se você tiver um quadro de resistência insulínica, né, isso seja tratado com os jejuns mais prolongados, entendeu? Mas isso depende de cada pessoa. Posso comer proteína de ervilha e espirulina em pó? Pode sim, né? Mas lembrar sempre que todas essas proteínas em pó você tem que ter muito cuidado, né? Porque se você fizer uma alimentação proteica diversificada, integral, você não precisa ficar tomando toda hora batido proteico, a menos que seu objetivo seja proliferação. Lembra que eu falei, a proteína tem sempre um estímulo proliferativo, porque a proteína é o maior estimulador da via mTOR, que
que é uma via de proliferação. Agora, se você quer emagrecer, você não tem que ficar ativando via de proliferação. Você tem que ativar a via de reparação. E via de reparação você ativa com jejum e uma alimentação saudável, tá bem? Quase acabando, meu Deus. Tenho dúvidas. A Alexandra Morgado, obrigado pela pergunta, Alexandre. Tenho dúvidas quanto à quantidade de chá a beber diariamente, pois sempre ouvi dizer que não se deveria abusar e beber mais de 2 chávenas por dia, porque seria prejudicial. Em tempos eu vi uma reportagem sobre isso. Isso é um mito, essa reportagem deve ter sido da indústria, né, que não quer que a pessoa faça jejum e beba chá, porque é um melhor amigo do jejum, então vai mandar você comer, né? Você não pode ficar sem comer, nem beber muito chá, que isso vai fazer mal, não tem a menor lógica. Se beber chá fizesse mal, se perguntou, é prejudicial para o fígado? Eu não tinha fígado, né? Eu estava na fila do transplante, porque eu bebo chá o tempo todo, né? Agora à noite eu estou bebendo chá de camomila e eu bebo ao longo do dia chás. Normalmente na primeira parte do dia eu bebo alguns chás com teína, como chá verde, chá ginseng, hortelã-pimenta. Na tarde eu vou bebendo chás um pouquinho menos estressantes e à noite chás relaxantes. Na minha vida é tomar chá e meu fígado está excelente. Então isso é mito total, também pode beber chá, diversificar o máximo possível, quanto mais tipos de chás diferentes você beber, respeitando essa cronologia que eu falei, né, de horários, para não se excitar muito à noite. Isso daí é fantástico para a saúde, tá bem? É claro que tudo em excesso é ruim, né? Não estou falando para você beber 10 litros de chá por dia, mas pode beber com certeza chá ao longo do dia que não faz mal. E mais uma dúvida, aqueles que sofrem da vesícula, o sumo verde não vai provocar uma crise? Pois é, também não sei onde é que você leu isso, e eu acho que você tem que ter cuidado com as fontes de orientação que você está tendo, porque, no meu entender, Alexandra, e é o contrário, né? O suco verde, ele é um processo de limpeza de fígado e vesícula, né? O que vai prejudicar a sua vesícula é se você comer muitos alimentos gordurosos, né? Coisas com muita gordura. O suco verde normalmente nem tem gordura, a gente coloca um pouquinho de oleaginosas, né, umas nozes dentro do suco, ou mesmo um abacate, mas ali não leva muita gordura, leva muito substâncias que vão limpar as suas vias. Eu tenho noção, né, pelo que eu já li, dos sucos verdes limparem, tem até técnicas de tratamento com suco verde para você limpar fígado e vesícula, né, que você coloca pepino, maçã, hortelã, ananás, gengibre, sei lá, esses alimentos todos que vão ajudar a limpar o seu fígado e a vesícula, não é o contrário. Então, eu também não concordo nada por cento, Alexandre, realmente, nem os chás, nem o suco verde, eu não sei onde é que você está tendo essa informação, mas tenha sempre cuidado, né, com as informações que a gente recebe, que muitas têm, né, o conflito. E a São Carneiro, não junto açúcar a nenhuma bebida. Há anos que não bebo refrigerante, nunca usei adoçante. Parabéns, São. Mas preciso do café. Ontem eu ouvi o doutor desaconselhar o café, não fui eu. Eu não lembro de ter desaconselhado o café em momento nenhum. Eu só falo para você comer com moderação e não exagerar no café à noite. Mesmo que você metabolize bem o café, você não deve tomar tarde, porque lembra que é um excitante, né? O café é um inibidor da acetilcolinesterase, que é uma enzima que destrói a acetilcolina, que é um hormônio, que é um neurotransmissor de atenção, né, e vigília. Então você não deve tomar muito à noite, porque você vai ter mais concentração de acetilcolina no seu cérebro. Isso não contribui para o sono. Café à noite não é bom para ninguém, tá bem? Graça Maciel, tenho dúvidas sobre alimentos permitidos. Pode pipoca sem gordura e fruta pode fora da refeição? Eu acho que fruta não pode fora da refeição, tá bem? Você faz pico de insulina fora de horário de refeição, você tem que fazer as refeições dos horários de refeição e respeitar o jejum. E pipoca. Pipoca pode, não aquela pipoca de micro-ondas, né? Mas se você estiver vendo um filme e quiser comer uma pipoca, pode. Pipoca não pode ser em excesso, não pode ser com açúcar, né? Nem com óleo vegetal, frita nessas coisas. A pipoca, na verdade, ela estoura pelo calor, né? Então você pode aquecer a pipoca com o mínimo possível de qualquer óleo para fazer ela aquecer, como óleo de coco, azeite, ou até nem colocar nada. E depois pode colocar um pouquinho de sal integral, né? Um pouquinho de especiarias, né? Colocar especiarias saudáveis, como açafrão, sei lá. E aí eu acho que é um alimento bom, com fibras, etc., com uma densidade calórica relativamente baixa, que você pode comer se não for em excesso. Mas lembrar, nunca com açúcar, nunca com óleo vegetal, nunca aquela pipoca de micro-ondas. Isso para mim é lixo, tá bem? Mas eu acho que é um alimento que pode sim ser utilizado. Durante o jejum, posso tomar um shot com limão, cúrcuma, gengibre, pimenta, canela e maca? Pode sim. Esse shot eu acho que não tem problema nenhum com jejum. E pasta de amendoim? Pasta de amendoim não.
né? Pasta de amendoim não no jejum, porque tem alta densidade calórica, e nem deve ser utilizada regularmente porque quebrou a integralidade do amendoim. Você deve comer as oleaginosas inteiras. Essa pasta de oleaginosas, né? Você faz um aumento da densidade calórica daquele alimento e, mais uma vez, tirou o antídoto. Né? Então, o carboidrato você tem que comer com fibra, as gorduras você tem que comer com fibra. Tá bem? Não coma gordura isolada, como, por exemplo, você tomar banho de azeite, né? Porque o azeite tem uma alta densidade calórica. Aí, para você emagrecer, ele é complicado. Sandra de Areis, bom dia a todos. Queria perguntar se o doutor aconselha o enema de café. Sandra, eu tenho colegas que fazem e trabalham com isso. Eu não tenho autoridade nem conhecimento suficiente para aconselhar ou desaconselhar enema de café. Eu tenho a ideia de que é positivo para a saúde, mas eu não tenho conhecimento para comentar sobre isso, então eu prefiro não falar. Não sei dizer sobre isso. Quero saber se pode fazer uma sopa de feijão triturado no liquidificador. Pode, né? Lembrar que você facilitou a absorção do feijão, então você tem que tomar igual suco verde, né? Você toma igual como se fosse uma sopa, que é tomar devagar. Jocélia perguntou, gostaria de saber se o iogurte kefir é aqueles que compramos no mercado normal, tipo da Nestlé. Nem pensar nisso, Jocélia. Vai estudar sobre o kefir, mas não compre kefir processado, porque é alimento péssimo para a saúde, né? Cheio de edulcorantes e outras coisas ruins. Onde encontro cominho preto, em qualquer loja de ervanária, tipo ervanárias todas, ou loja de produtos orgânicos, tem cominho preto, tá bem? A planta chamada Nigella sativa, que eu falo muito, que é uma especiaria boa para quem quer ajudar a emagrecer. E se posso consumir frutos vermelhos congelados, pode sim. Eu tenho no meu congelador um monte de frutos vermelhos e faço isso sempre. Tem mais outras perguntas aqui. Nossa, tenho diminuído o número de cafés porque li no livro da doutora Ivone Mirpuri, A Mulher e as Hormonas, um livro excelente que eu recomendo para quem quiser ler. A Ivone Mirpuri é uma médica que a minha rainha adora, a doutora Ivone. Ela dá aula, ela junto comigo, é formadora de um curso que a gente tem uma vez por ano. É um curso sobre modulação hormonal e eu amo a Ivone, ela é uma médica que eu sou fã incondicional dela e ela tem um livro excelente. Só que, como tudo na vida, eu tenho vários médicos que eu acompanho, que eu estudo e estudo muito, né, sobre esses livros que eu leio, o Dr. Michael Greger, americano, que fala muito sobre alimentação diversificada, adoro ele, Dr. Joel Fuhrman, excelente, Dr. Jason Fung, vários, Dr. Stephen Gundry, são todos médicos que eu admiro todos. Nenhum desses médicos eu concordo a 100% no que eles falam. Sempre tem alguma coisa que eu não concordo a 100%. Porque, por exemplo, o Dr. Michael Greger, ele é vegano, né, radical, não deve ser 100% a ingesta de carnes animais. Eu acho que não deve ser assim, eu tenho uma ideia um pouquinho diferente, porque já acompanhei muitos pacientes veganos, etc. Sempre tem um déficit nutricional, então eu acho que a gente pode introduzir carne animal, mas de uma forma muito esporádica, e aí você fica com equilíbrio, né, com a densidade proteica necessária, etc. Então sempre tem uma coisa que discordo. E eu, doutora Ivone, que ela fala, confesso, e ela diz que o café é uma bebida tóxica. Confesso que tem sido muito difícil essa redução, principalmente nos períodos de jejum. O que o doutor diz? Então, isso é uma das coisas que eu não sou 100% concordante com a doutora Ivone. Ela é contra 100% café e eu não sou. Eu sou contra o excesso de cafeína, eu sou contra o café industrializado de má procedência, né? Mas o uso do café, por exemplo, de manhã, como eu tomo, então eu não posso ser incoerente, porque no dia que eu achar que realmente o café é tóxico e concordar com a Ivone, pode ser que um dia isso chegue, mas não chegou ainda, eu deixo de tomar. Mas nesse momento eu já li vários estudos mostrando benefícios do café para o cérebro, para o intestino, para a capacidade, energia, etc. Tomar de manhã é um estímulo simpático positivo, o café é rico em ácido clorogênico, magnésio, fitoquímicos, etc. Então, mas aí o que eu faço? Eu uso um grão que eu faço a moagem na hora, um grão orgânico, eu tomo uma xícara de café por dia de manhã. Então, dentro dessa quantidade e dessa qualidade, eu acho que é um alimento que é muito positivo para mim. Adoro tomar um café de manhã e fico em jejum 16, 18, 24 horas com esse café na grande maioria dos dias e bebendo chá ao longo do dia.
não sou totalmente contra esse tipo. Agora, se você toma 10 cafés por dia, se você toma café com açúcar, se você toma café com adoçante, se você toma café à noite, se você toma um café que você não sabe qual é a procedência, se você toma café de cápsula, aquelas cápsulazinhas de alumínio, né, que você estoura o café e a cápsula e o alumínio lá para dentro do café, numa cápsula de plástico, e a pessoa toma aquilo todos os dias, que eu não quero citar nomes, eu acho que isso é um veneno para a sua saúde a longo prazo, né? A curto prazo não tem problema, né? Tô na rua, só tem esse café, eu tomo um café desse, mas tomar todos os dias um cafezinho de cápsula de alumínio e plástico, você tem que pensar nisso. E pronto. Falta uma pergunta só. Nantília Dias, vou responder a última para acabar. Fiz todas as perguntas, eu peço muita desculpa que eu não respondi, eu vi que tiveram algumas perguntas. A Ivone é maravilhosa, parabéns, ter sorte sua ser paciente da Ivone. E só essa coisa do café eu acho que a gente discorda. Talvez o iodo também, eu falo um pouquinho mais sobre iodo, e a Ivone não recomenda iodo para o paciente, mas tirando isso, a gente é muito... a gente fala a mesma língua em tudo, tanto quando a gente se conheceu, foi amor à primeira vista. E eu peço desculpa não ter respondido as perguntas das pessoas que estiveram aqui presente, porque como foi a primeira semana após o início da nova turma do MES, né, eu tinha muitas perguntas aqui no computador e pronto, tive que responder aqui todo mundo das pessoas que entraram, né, na minha turma, e eu agradeço muito a confiança e o carinho. Então a Nantília Dias, ela perguntou: doutor, podemos comer feijão, grão já cozinhados, aqueles de lata? Pode sim, cuidado com a concentração de sal que tem nesses, e se tem algum aditivo, né? Normalmente não tem necessidade, normalmente esses feijões só vêm com sal adicionado, então se tiver muita concentração de sal, vale a pena lavar, né, e depois comer, mas não tem problema nenhum. Eu tenho aqui também feijão de lata. A manteiga ghee é de vaca ou de cabra? A manteiga ghee é uma manteiga clarificada, em que você tirou os sólidos do lácteo. Então pode ser de vaca ou de cabra, mas a manteiga ghee é aquela manteiga que você não tem os sólidos, só tem a gordura da manteiga. Depois de jejuar, tomo café e fruta, às vezes batido, por ser mais prático. Pode ser? Pode ser, sem problema nenhum. Como já faço jejum há algum tempo, sinto que o corpo se habituou. Vou começar o start, é o mais adequado? Exatamente, tem que fazer isso. Às vezes sinto que minha enxaqueca está a chegar, por não ter comido. Dividir os triglicerídeos por HDL deu 1,8. Isso é uma conta que eu falo fazer, é o melhor marcador de índice heterogêneo que uma pessoa pode ter. Você pega os seus triglicerídeos, divide pelo HDL, tem que ser menor que 2. Isso é para ser bom. Ela tem 1,8 e tá bom. Para ser ótimo, eu vou dizer, o melhor resultado que você pode ter para não se preocupar com o problema aterogênico de um corpo, porque às vezes você vê o colesterol alto, isso não quer dizer nada. Você tem o colesterol alto com HDL altíssimo, isso é um fator protetor. Então, cuidado quando você examina um exame de colesterol, porque isso não necessariamente é o que você está pensando. Mas a capacidade heterogênica da gordura no nosso corpo, a gente pode ver dividindo os triglicerídeos pelo HDL. Se você quiser ter um nível ótimo, é só o seguinte, tenha isso invertido. Se você olhar para suas análises, seu HDL é mais alto que seus triglicerídeos, você provavelmente está indo por um bom caminho de saúde. Tão simples quanto isso. Ela tem o HDL, a relação 1,8. É bom abaixo de 2. A maioria das pessoas hoje eu vejo com esse grau de alteração alto, um quadro de resistência insulínica, né, acima de 2. Mas entre 1 e 2 é bom, não é ótimo. Abaixo de 1 já é muito bom, excelente você ter o HDL maior que os seus triglicerídeos. O meu é assim, de um monte de pacientes que eu conheço são assim, e eu tenho certeza que todo mundo também assistindo aqui vai começar a olhar isso e vai, se não for ainda, vai ser. Basta fazer isso tudo que a gente falou nessa live. Gente, beijinho, desculpa falar rápido, mas eu queria responder todas as perguntas, não respondi as perguntas das pessoas que estavam aqui hoje, pela quantidade, né, de perguntas que eu tinha, mas eu prometo que para a semana eu respondo, tá bem? Obrigado por tudo, gente, beijinho. Qualquer dúvida em relação à plataforma do MES, vocês podem escrever. Aí, no caso, não sou eu que trato disso, porque eu trato de todas as dúvidas técnicas do curso, de conteúdo, sou eu. Eu respondo as perguntas na plataforma, eu respondo as perguntas da comunidade, eu respondo as perguntas aqui ao vivo. Isso sou eu, não tem nenhuma equipe de nutricionista, sou tudo eu. Agora, as perguntas logísticas é o Daniel. E o Daniel ele é muito solícito e atencioso em relação a isso. Eu vejo aqui quando alguém fez uma pergunta e o Daniel já respondeu. Então é só mandar um e-mail para ele, mandar uma mensagem para ele privado e o Daniel resolve. Não consegui entrar na plataforma, não sei onde é que está o manual da comunidade e etc, etc. Isso tudo o Daniel responde. Gente, boa semana.
Beijão para todo mundo. Desculpa se eu falei muito rápido. Para variar é enfático, mas isso faz parte, não consigo ser diferente. E até domingo que vem com uma nova live. Beijão, obrigado pela participação das pessoas que entraram nessa turma minha do MES. E o Desafio Start vai começar essa semana. Vamos todo mundo acompanhar os resultados e eu vou falando aqui depois sobre como é que tem sido a experiência de cada um. Beijão, gente. Boa noite e até uma próxima live.